E nós já estamos chegando nesse momento, já desejando um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Hoje nós teremos no nosso Manhã Viva um desafio muito grande, porque hoje nós vamos conhecer uma bela história. E até mesmo antes aqui do programa, nós já estávamos aqui junto com o Padre Ademir, conversando um pouquinho sobre toda a sua missão. Então é uma alegria também poder acolher cada um de vocês que nesse momento nos acompanha. Já convido mesmo a estar presente, a acompanhar, porque a história é muito bonita e vale a pena conhecermos um pouquinho a história de um grande missionário. Posso dizer grande porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, não é? É grande, não é? Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande e nos dá uma missão maravilhosa. Então, eu já quero receber aqui com muito carinho o Padre Ademir. Muito obrigado. Com muito gosto estar com vocês nesta manhã, partilhar um pouco da minha vida, né, do tesouro precioso que é a minha história de salvação e do meu ministério que se passou um tanto, né, na vida missionária por terras estrangeiras em Moçambique. Eu sei com muito gosto poder partilhar um pouco da minha vida consigo nesta manhã. Então, queremos já iniciar esse momento, já convidando também para nós rezarmos. Não é nada melhor do que começarmos bem um dia, um programa, rezando, colocando tudo nas mãos de Jesus. Não é? Ele que nos conduz sempre. Então, eu já quero pedir ao Padre também para rezar conosco nesse momento. Sim. Nos coloquemos aos pés da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nesta manhã, entregando a nossa vida ao coração imaculado da Virgem Maria, para que guardados dentro do coração da Virgem Maria, possamos nós sermos fecundados no amor. Assim como no ventre da Virgem Maria foi gerado o Verbo de Deus, nós também possamos ser gerados no ventre de Nossa Senhora, homens novos, para um mundo novo. Nessa missão que cada um de nós temos na terra, que Nossa Senhora possa passar à frente, Nossa Senhora do Rosário de Fátima possa rogar por nós nesta manhã e possa caminhar conosco durante todo esse dia. Amém. Amém, isso mesmo. Então, entregando tudo isso no coração de Nossa Senhora, também já colocando cada um de vocês que estão junto conosco. Agora nós vamos acompanhar uma peça aí, já convido, não saia daí porque tem muitas novidades. Olá, eu sou o missionário Pedro Henrique, da comunidade Canção Nova. Estou falando aqui de Zobey, aqui em Moçambique, na África. Estou nessa missão aqui da Canção Nova há 1 ano. Quando eu recebi a notícia que eu viria para uma missão fora do país, minha primeira experiência fora do país, eu fiquei muito feliz, porque já era um desejo no meu coração, graças a Deus, de vir para fora e especificamente para a África. E hoje estar aqui, depois desse 1 ano, olhando para trás, eu vejo o quanto valeu a pena. E nós já estamos aqui de volta, como eu disse, hoje nós estamos com o nosso querido Padre Ademir, que hoje não está em Moçambique, mas faz parte da nossa comunidade cá em Portugal, onde reside em Évora. Então hoje você também vai poder conhecer um pouquinho da história do Padre Ademir. Como é que o Padre Ademir foi parar, foi para Moçambique e agora está aqui? Por isso que eu disse, né, o Padre é missionário, não é? Então hoje nós vamos poder conhecer, não é, essa história tão linda, né, Padre? Que começamos ali com a nossa peça. Sim. E nós ficamos assim, ai, o que mais que vem, né? O Pedro Henrique, que também está na missão. E graças a Deus, hoje nós podemos, assim, até agradecer muito a Deus por essa missão, não é? Que era um sonho do Monsenhor poder Sim. também chegar até lá. Então, o senhor podia partilhar um pouquinho conosco sobre essa missão, sobre a sua vida, não é? Interessante, né, Fatinha? A missão da África
o Padre Jonas sempre me falava que era um sonho dele. Que ele tinha, certa vez, ele falou para mim que tinha 2 sonhos, que não realizou-se, porque ele teve que renunciar a muitas coisas para ser fundador da Canção Nova, que era viver missão na Amazônia e viver missão na África. Então, logo depois que eu fui ordenado diácono, eu comecei para a Amazônia. Fui para a Amazônia várias vezes e eu incomodava o Monsenhor Jonas mandando áudio para ele e ele me respondia todos. Certa vez eu passei quase um mês com 3 missionários lá na Ilha do Marajó, na Amazônia. Fiz um relatório para ele, consegui até um lugar para nós abrirmos a missão Canção Nova lá. Voltei. Quando eu voltei, junto com esses irmãos, o Padre Jonas queria falar comigo. E, na época, eu falei, o que o Monsenhor Jonas quer falar comigo? Né? Será Até que ele... eu fico assim, naquela expectativa, Criei né? uma ansiedade, passou-se ainda alguns dias até eu ir falar com ele. Quando eu cheguei para falar com ele, ele me agradeceu. Né? Meu filho, muito obrigado por ter ido até a Amazônia. Realmente é um lugar que nós, Canção Nova, um dia estaremos, mas hoje eu tenho uma proposta para ti. Isso na casa dele, no escritóriozinho dele ali. Ele me deu uma carta, leia essa carta, é uma proposta que eu faço para ti. Aí estava ali uma carta com um convite dos salesianos de Moçambique para a Canção Nova e fazer uma experiência de imersão missionária lá em Tete, em Moatize, onde se tinha uma rádio comunitária. E naquele mesmo momento eu li aquela carta, aquele convite que ele passou para mim e eu disse, Monsenhor, eu aceito o convite, eu aceito o desafio, eu vou. Aí ele até falou, mas você não quer rezar mais um pouco? Eu falei, não, o senhor é meu fundador. O senhor é fundador e é profeta. Então, se o senhor está me enviando, eu vou. Aí naquele mesmo momento, eu me ajoelhei, ele pôs a mão sobre a minha cabeça, me enviou, e isso eu tinha menos de 1 ano de padre. E eu fui enviado. Deus não espera nós estarmos prontos. Ele vai nos preparando no caminho, né? Exatamente, é isso. Foi isso, exatamente isso que eu vivi. Exatamente. Ô padre, então, qual foi a data mais ou menos que iniciou-se a missão em Moçambique? Sim, chegamos em Moçambique em março de 2018. Eu e o seminarista Lucas Paulino, que hoje é padre, Padre Lucas, né? Chegamos em março, em Maputo, passamos uma semana em Maputo, depois seguimos para a nossa missão lá em Tete. Então, por volta de março de 2018 foi quando nós chegamos. A missão realmente foi fundada porque chegamos para viver a imersão missionária, que é essa fase que antecede a abertura de uma frente de missão. A missão foi aberta depois de somente no ano 15 de agosto de 2019. Foi quando foi fundada a missão. Nesse tempo, nós estávamos a perceber onde seria o nosso local de evangelização lá em Moçambique. Ô padre, chegando lá, que tipo de trabalho, de missão, como que foi desenvolvendo essa evangelização lá? Sim, o Espírito Santo tudo conduz. Nós chegamos lá com esse propósito de trabalhar junto com os salesianos, na Rádio Dom Bosco, uma rádio comunitária pequenininha, meu Deus, os equipamentos eram tudo velhos, né? Uma rádio bem precária, era a única rádio da vila, mas mal pegava até dentro do território da paróquia ali. Então nós fomos para cuidar dessa rádio, né? Tentar dar uma cara nossa da Canção Nova, porque é o nosso forte, é o meio de comunicação. Exatamente. Então eu e o Lucas mas chegamos lá, nos defrontamos com uma cultura diferente, que lá é um país lusófono, porém, cada região fala o seu dialeto. Então, metade da programação da rádio era no dialeto nhungue, metade em português. Tinha uns meninos radialistas até bem formados. Então, nós nos deparamos com esse trabalho, com a Rádio Dom Bosco, e também inseridos em todos os trabalhos da paróquia de Moatize, que era evangelização, as missas nas aldeias, seja na paróquia também, todo o trabalho sacramental, visitar os doentes, enterrar os mortos. Nós nos inserimos realmente na missão que os salesianos estavam ali, nesse primeiro ano nosso em Moçambique. Foi o primeiro trabalho que nós exercemos, e foi bastante trabalho. Muitas crianças, né, padre? Uau! Muitas crianças, né? Ali nós falávamos que parece que as crianças brotavam do chão, assim, de tantas, porque ainda as famílias lá em Moçambique, onde eu estive tanto
em Moatize, como em Zoboe, as famílias ainda são muito numerosas. Então, ali os irmãozinhos, um cuidava dos outros. Quando o senhor diz numerosa, era quantos filhos, mais ou menos assim? Olha, de média de 6 para cima. De 6 crianças para cima. Né? Tinha família, tinha 10, que era, como falar no Brasil, né? É uma escadinha. Sim, sim. E aqueles maiorzinhos carregavam até os seus irmãozinhos nas costas. Achava bonito, que um cuidava do outro. É de cultura também. E todos brincavam no nosso quintal. Então, ali, 200 crianças a brincar no nosso quintal. E nós ali, é uma forma também de cuidar deles. Não entendia muito o que eles falavam, mas uma linguagem que se fala no mundo todo, é a linguagem do amor. Quando se ama, a linguagem se torna relativa. Nós amávamos aquelas crianças e elas nos amavam, e assim nós vivíamos a nossa missão. Mas muitas crianças lá. Ô, padre, qual o maior desafio? Tanto numa missão assim. Sim, olha, são muitos desafios, muitos. O primeiro de você saber que você não vai evangelizar todo mundo. Eu falo que eu me sentia uma formiguinha, e o que eu fazia era uma gota d'água no oceano, porque bastava uma só vida, eu não ia conseguir evangelizar nem quase nada da nossa paróquia. Então você se sente pequeno, a dificuldade também da questão da língua, né, de aprender os dialetos, da enculturação, da adaptação. É uma cultura muito diferente da nossa cultura ocidental, né? Então, esse tempo de adaptação e de culturação, não é que você vai se enculturar, porque é muito difícil. A cabeça deles pensar diferente da nossa, o respeitar o ritmo deles que é diferente, não é que é mais lento. Eles vivem de maneira diferente a vida e vivem bem. Então, todas essas coisas são dificuldades que se enfrenta de começo. Mas se a pessoa vai com o coração aberto, com desejo de amar o povo, com desejo de evangelizar, se deixa guiar pelo Espírito Santo, as coisas vão acontecendo. E você vive muito bem a missão. E enquanto o senhor vai partilhando, assim, eu fico imaginando, não é? A alegria desse povo em acolher, não é? A chegada de vocês na missão. Com certeza. Não é? E ver assim, é uma graça, não Sim. é? Ter um sacerdote num país tão distante, não Sim. é? Mas muito bonito também, né, padre? Com certeza. O povo ficou muito feliz. O primeiro ano, ainda estávamos bem. Nós estávamos em Moatize e éramos 3 padres na paróquia. Eu e mais 2 padres salesianos, com comunidades paroquiais que estava de 90 quilômetros de distância. No segundo ano de missão, na qual nós saímos do Vale do Rio Zambeze e subimos para as montanhas, né, para Zoboe, onde está a nossa frente de missão hoje, lá estava 100 padres residentes há 40 anos. Nossa, Os padres que celebravam missa aos fins de semana eram os salesianos, que assumiram fazer isso com muito boa vontade, 120 quilômetros de deslocamento, todo sábado e domingo para celebrar missa, mas padres que viviam realmente em Zoboe, os últimos foram há 40 anos até nós chegarmos para viver naquela casa paroquial. Então o povo ficou muito feliz, não sabia nem como lidar com o padre, porque a paróquia funcionava no ritmo do cuidado do povo. Era o povo mesmo, as pessoas ali, geralmente os mais anciãos, que eram os responsáveis paroquiais, enquanto o padre não estava, de enterrar os defuntos, de fazer o batismo em perigo de morte, e levar a Eucaristia e cuidar da paróquia. Então, quando o padre chegou para viver com eles, eles não sabiam como lidar com o padre, mas a forma deles cuidar de mim, que foi o primeiro pároco deles, assim, residente em Zoboe, depois de 40 anos, foi muito bonito. Eu me senti muito amado por aquele povo, muito é mesmo. um grande desafio, né, padre? Porque eu fico imaginando, né? Qualquer pessoa que chega numa paróquia já é um desafio, agora imagina 40 anos, não é? Sim. Praticamente sem ter um sacerdote. Não é? E a alegria deste povo em acolher, né? Com certeza. É um povo por si só já acolhedor e cordial. São muito acolhedores. Alegres e muito acolhedores. Então, quando eu cheguei lá, já me abraçaram, né? Eu vivi nessa paróquia até o Lucas ficou para estudar.
de 2018 para 2019, eu tive que seguir novamente para Moçambique, até decidirmos que não ia dar conta da rádio, porque a rádio tinha vários problemas, não tinha nem licença. Então a diocese assumiu essa rádio, a diocese de Tete, e eu voltei para Tete sem casa, porque nós morávamos com salesianos e a casa deles se tornou uma casa de noviciado. Então encheu-se de vocacionados. Voltei, morei com os padres oblatos de São José em Tete, de favor durante o mês, e o bispo me mandou para Zobe. Nesse segundo ano, eu subi e fiquei lá, né, nessa paróquia que eu falei, na qual nós dava 40 anos sem padres. E ali foi algo muito bonito que foi vivido nesse tempo nosso, e que nossos irmãos estão até lá, até agora, dando continuidade a esse trabalho né, bonito de evangelização. Porque é uma semente que se lança, Sim, não é? Nós vamos vendo assim, a missão é essa, né, de lançar a semente, não verdade. é? E os corações abertos para acolher, né? Isso é muito bonito de ver e de ver que é a evangelização chegando a este povo, né, que Sim. tanto precisa, né? É verdade, sim. Os trabalhos pastorais, todo o início de tudo, né, praticamente. Sim, é verdade. O bom de ter pego essa paróquia, como eu disse, né, era uma paróquia que estava há 40 anos sem padres residentes, os padres que iam celebrar missa celebravam as missas, tentava cuidar da paróquia como conseguia, mas tinha muitos trabalhos lá junto à paróquia, à comunidade salesiana em Tete. Então os desafios foram grandes, mas pegamos tudo, podemos dizer, cru, uma matéria-prima na qual nós podemos começar a trabalhar, né, com as comunidades, com as paróquias, com a missa, com os jovens, com os vocacionados, e começar a dar uma cara até do nosso carisma, né? Porque nós chegamos num lugar onde tem a matéria-prima. Nosso carisma é especial, nossa maneira de rezar, nossa maneira de evangelizar, por mais de maneira enculturada, nós pegamos uma matéria-prima que foi muito desafiadora, muito a se construir. Do início, né? Do início, mas um desafio bom, posso assim dizer, né? Um desafio bom que não nos tirava o sono, muito pelo contrário. Nos animávamos para trabalhar bem e poder fazer algo por aquele povo. É um povo vibrante, né? Um povo alegre, Muito. não é? Então, conhecendo algumas pessoas, né, todos esses lugares, a gente conhecendo aqui um pouquinho cá em Portugal, a gente vai vendo, é um povo alegre. Sim. Agora, eu fico imaginando a realidade de estar com eles na terra deles mesmo, Sim. né, padre? É uma grande graça, posso dizer Sim. assim, que Deus te concedeu, não é? E nós vivemos realmente no meio do povo, nossa casa era no meio do povo. Então, nós íamos visitar eles. E algo, Fatinha, que mexia muito comigo, até me convertia, que eu ia visitar as casas, eles não tinham nada. Assim, eram aquelas casas simples, algumas até bem construídas, outras de palha, feito de matope, de barro. E chegava ali, o que tinha um saco de farinha, que eles basicamente comem a chima, que é tipo uma papa feita de milho branco, e mais nada. Não tinham nada. Mas era um povo que manifestava uma alegria, uma felicidade. Eu falei, poxa, eu como padre, que já não tinha muita coisa como missionário, mas tinha muito mais do que eles. E eles manifestavam uma alegria que transbordava do coração, no cantar, no dançar, no sorrir. O sorriso do africano é algo lindo, né? Aquele sorriso, muitas vezes você sabe que eles estão sofrendo, que eles estão a sofrer, que eles estão enfermos, mas resignados. Claro que a vida os formou assim, e isso é muito bonito, né? É um povo que canta e dança, e eles falavam para mim, por que vocês cantam e dançam tanto? Quando nós cantamos e dançamos, nós esquecemos os males que vêm sobre nós na vida. Eu falei, que coisa maravilhosa, né? Aí vivendo e aprendendo. Pois é, né, padre? Nós sempre vamos aprendendo. E graças a Deus, né, nós podemos assim dizer que a nossa missão está crescendo. Sim. Não é? E nós vamos ter essa graça, né, também de outros irmãos da nossa comunidade poder também fazer parte, não é? E até mesmo nós temos a Dani, né, que mora em Roma, não é? Até inclusive nós vamos acompanhar agora o seu testemunho, mas eu sei que era um desejo muito grande na vida dela de fazer ir para essa missão, não é? Então, eu imagino quanto que ela deve estar muito feliz, não é? Em poder concretizar esse sonho na sua vida, né? É verdade.
Então, nós vamos ver essa peça agora, né? Então, convidando assim também para que acompanhe junto conosco esse momento tão importante, tão bonito na vida da nossa irmã. Me chamo Daniele Luiza, sou da comunidade Canção Nova há 18 anos. Hoje eu moro na nossa missão de Roma. Passei por São Paulo, pela Terra Santa e hoje moro aqui na missão de Roma. Mas eu vim partilhar um pouquinho para vocês do que aconteceu na minha vida, né? Há 2 semanas eu fui remanejada para a África, para a nossa missão em Moçambique. Nós não tínhamos uma casa feminina lá e graças a Deus o Senhor abriu as portas e nós estamos indo em 3 para realizar esse sonho, né? Esse sonho primeiro que com certeza estava no coração de Deus. E eu falo de sonho porque os meus sonhos eles se misturam aos sonhos de Deus, né? Porque sempre foi um desejo do meu coração morar na África, até mesmo quando ela não tinha casa. Primeiro eu partilhava muito com o padre Ademir, quando o padre estava lá, né, eu ia acompanhando tudo, os passos, as missas que ele celebrava, o povo que ele visitava, as aldeias que ele ia, a rádio, primeiro com os salesianos, enfim. Eu ia acompanhando e não se tinha previsão na comunidade de ter uma casa feminina, né? Mas eu lembro que eu escrevi uma vez para o conselho dizendo: se um dia tiver uma casa feminina, eu gostaria de fazer parte. Porque Deus colocou isso no meu coração, né? Eu não conheço a África, não li grandes coisas da África, não posso dizer nada, né, da África, a não ser aquilo que a gente vê em programas, enfim, né? Mas sempre falou daquele povo, falou daquela terra, o meu coração ele parecia até que ia explodir, que ia sair, né? Porque eu sempre nutri um carinho muito grande por aquele lugar, por aquela missão. E hoje eu tô indo para lá. Desafio, é claro que vai acontecer, né? Que vão acontecer os desafios. Aqui a gente tem desafio, é o desafio da cultura, é o desafio da língua, é o desafio da comida, é o desafio da saudade, é o desafio, sempre vai acontecer. Mas eu quero dizer que é uma bênção, né, quando Deus ele realiza e também a gente vê que um pedacinho do nosso sonho acaba sendo realizado porque também estava no coração de Deus. Eu sinto isso, eu sinto dessa forma. Estou muito feliz em poder ir para lá. Eu vou ajudar na nossa formação local de lá, né? Também é algo novo para mim, um outro desafio muito grande, né? Mas eu estou indo com o meu coração aberto porque eu quero ajudar de alguma forma. Eu quero fazer acontecer a evangelização, fazer acontecer aquilo pelo qual eu fui chamada, né? Por Deus e para estar na Canção Nova. Eu sou celibatária na Canção Nova, me sinto livre dentro da vontade de Deus, me sinto confiante, me sinto conduzida por Deus nesse tempo. Foi muito boas as partilhas com o Padre Ademir, que me fizeram enxergar e ver um pouco mais o brilho daquele povo, a alegria, o sofrimento sim, mas aquilo que Deus realiza neles e através de nós para poder ajudar é muito maior. Então eu agradeço a você que contribui com a Canção Nova, que é sócio, que ajuda de alguma forma, que ajuda rezando pela Canção Nova. Muito obrigada. Reze pela nossa missão na África, ajude a nossa missão na África, né? Primeiro com a sua oração a toda a Canção Nova, que a sua oração ela movimenta o céu. Então, muito obrigada e com alegria estou indo para lá ainda esse ano para realizar a vontade de Deus. E posso dizer, era um sonho que se tornou realidade dentro da Canção Nova. Estou indo morar na África. Um beijo no coração, contem com as minhas orações e Deus abençoe você. E que alegria poder acompanhar esse momento tão importante na vida da Dani, né? Ela que, até mesmo quando passou esse ano na minha casa, ela partilhava sobre esse desejo e o quanto que ela gostaria de fazer essa experiência, não é? E graças a Deus ela vai poder viver esse momento, né? Que eu posso dizer assim, é um sonho, né, Padre? Verdade. Daqueles que desejam fazer essa experiência. Sim. E hoje nós podemos contar com nossas irmãs que estarão indo,
Não é? Não sabemos ainda o dia, não Aham. é? Mas nós sabemos que vão unir com os nossos irmãos em Moçambique para essa linda missão, né? O senhor podia falar um pouquinho dessa missão lá, Sim, também dessa abertura da casa, né? verdade. Dessas irmãs nossas que vão Sim. estar presentes. Essa é a novidade, né? Grande novidade até para nós. Eu sabia que o Pedro já estava correndo para construir aquela casa, né? Que eu e o Christian, nós tínhamos os projetos, tínhamos até ajuda, mas não conseguimos fazer. Tivemos que voltar para o Brasil. Depois eu vou partilhar o motivo do porquê tivemos que voltar às pressas. Mas a novidade é a casa feminina. Irá 3 irmãs nossas da comunidade Canção Nova para lá, a Dani Luísa, a Daniele e a Elaine. Então agora espera os trâmites dos vistos para chegar lá, para se juntar à nossa missão, que é muito grande. Tem muitas coisas que elas vão ajudar a fazer lá, seja de catequese, de cuidar das crianças, de trabalhar junto ao renovamento carismático em Moçambique, de ajudar o bispo com o trabalho com os jovens e juntar força com a igreja local de Tete, que é uma missão, eu falo assim, exagerando, claro, mas quase infinita de tanto trabalho a se fazer. Então, podemos até dizer assim, são poucos os missionários ainda diante da grande missão que existe, né, padre? São poucos, poucos. Nosso território paroquial, eu medi da 120 quilômetros da sede até o limite da última comunidade que eu fui. E nesse percurso tem centenas de aldeias para ser evangelizadas, né? Então tem muito trabalho, os operários são poucos. Porém, né, como eu disse, é um trabalho de formiguinha que nós vamos fazendo e é o Espírito Santo que há de multiplicar o pouco que nós fazemos, que essas irmãs irão fazer lá. Serão muito felizes, isso é uma certeza. Posso dizer assim, enquanto o senhor vai falando, eu vou pensando assim, meu Deus, que grande desafio este, não é? De uma missão, assim, que praticamente nós podemos dizer, está no início, Sim, não é? verdade. E fico pensando assim, que graça ao mesmo tempo que Deus concede àqueles que podem ter essa experiência, né? Com certeza. É um desafio, né? Não vão os melhores, vão aqueles que têm disposição. A Dani Luísa, que está em Roma, ela conversava comigo desde 2018, quando eu estava em Moatize. Ela falava do desejo dela viver missão em Exatamente. África. Depois de tanto tempo, olha só, Deus enviou na disposição do coração dela, e dessas outras irmãs que também já sabia do desejo delas quererem viver E missão em olha, África. ainda temos outros irmãos que gostariam também de fazer essa linda experiência, É verdade, né? é verdade. Porque vai contagiando, né, padre? A certeza. missão vai nos contagiando, Sim, né? Nós e- podemos assim dizer, né? Isso é verdade, com certeza. Olha, eu sei que cada um está aí querendo saber mais, como eu também estou, né? É. Mas nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Mas você não saia daí que nós temos mais novidades para si. E nós já estamos aqui de volta no nosso programa Manhã Viva e é sempre uma alegria estarmos juntos. Para aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos vivendo aqui um momento de partilha, um momento de conhecimento da história do nosso querido Padre Ademir, que hoje se encontra na missão de Évora, mas que também teve uma linda experiência em Moçambique, né? Então nós estamos trazendo esse momento assim de história, um pouquinho daquilo que é a nossa missão na Canção Nova também, que nós estamos não só em Portugal, mas também chegando a outros lugares, e hoje nós estamos falando da missão de Moçambique. E você também pode acompanhar e conhecer um pouquinho mais essa linda história. Então, dando continuidade a esse momento, já quero também receber o padre aqui de volta, né? Nós já estamos aqui, né, padre, para darmos continuidade a esse momento de partilha e de conhecimento. Mas antes, nós vamos também acompanhar essa linda peça. Então, não fique de fora. De modo muito positivo, a canção, porque de facto é um povo que canta e na nossa liturgia, de facto, os coros e a música, a canção é muito importante. Nova porque trouxe algo de novo, que próprio dos novos movimentos.
um certo dinamismo pastoral. Assumiram um compromisso pastoral bastante exigente, porque trata-se de uma paróquia que há mais de 30 anos não tinha sacerdotes residentes, com muitas comunidades, um território bastante vasto e com aldeias muito dispersas. Então, em feliz hora, em boa hora, a Canção Nova aqui em Portugal teve essa iniciativa de conseguir adquirir Bíblias que enviaram para a Canção Nova de Moçambique e, de facto, já estão a ser usadas nas comunidades, nos grupos, entre os jovens, digamos assim, muito importante para a nossa evangelização, esse contacto direto com a Palavra de Deus. Os desafios são muitos, primeiro as grandes distâncias entre as paróquias e a ausência também de missionários. É a grande carência que temos, missionários e missionárias, para dar pastores às comunidades. Esse é o meu esforço, e Canção Nova foi a primeira, eu sou bispo há 3 anos, eu disse teto. E nós já estamos aqui de volta, não é? Após esse momento tão importante, né? Olhando e ouvindo, né? O Dom Diamantino partilhando sobre essa imensa alegria, não é? De poder acolher a Canção Nova. E também acredito que agora com outros irmãos chegando também, né, Padre? O senhor poderia falar sobre essa grande contribuição desse bispo que nos acolheu e nos acolhe com tanto carinho, né? O bonito de ver, nós chegamos lá, o Dom Diamantino ainda não tinha sido sagrado bispo. Era o administrador apostólico em 2018 que nos acolheu. Em 2019 nós voltamos e ele foi sagrado bispo. Ele era superior da consulata lá em Moçambique. E na primeira semana, após ele ter sido sagrado bispo, ele subiu para Zobwe, porque Zobwe também é santuário da diocese. Santuário é modo da África, né? Não se compara com os nossos lindos santuários que temos. Ele subiu para lá e ficou conosco. E foi onde ele começou a estreitar essa comunhão conosco da Canção Nova. Ele já falou, esse santuário tem que ser da Canção Nova. Então, saiu dali, no outro dia ligou para o Padre Jonas, e o Padre Jonas deu sim, esse santuário é nosso. Se o bispo nos confiou, quem sou eu para negar? Ele falou, Dom Bosco não negaria. Então, esse santuário é nosso. É assim, Dom Diamantino sempre nos acompanhou. E como que onde fica esse santuário, Padre? Fica em Zobwe. Né? Em Zobwe nós temos também, dentro do território ali paroquial, um antigo seminário, onde se estudou os primeiros bispos, os primeiros padres. Por questão da guerra civil, se destruiu-se tudo, e ali foi se construindo novamente esse seminário, se reconstruiu. Então ali fica a sede do Santuário Diocesano de Tete, que o reitor é o Padre Cleito, que é da Canção Nova também. E por nós termos chegado ali, a Fazenda da Esperança chegou também a Zobwe e assumiu esse seminário, onde está o santuário. E todos os anos tem a peregrinação diocesana, que vai todas as paróquias para lá, mas todo mês tem os movimentos que fazem suas peregrinações ao Santuário do Zobwe, Nossa Senhora da Conceição. O Padre, e um desafio entrar numa outra cultura, não é? Nós saímos da nossa e entramos numa outra cultura. Como foi isso para o senhor, também para os outros membros também da comunidade que está presente, né? Sim. É um desafio. A enculturação não é algo fácil, porque não quer dizer que eu vou deixar a minha cultura de lado, né? Vivi no Brasil todos aqueles 30, cheguei por lá com 39 anos a viver no Brasil, chega lá, agora eu sou um africano. Não. O enculturar é você abraçar a cultura, respeitar a cultura. Uma coisa que Dom Francisco Chimoio me falou, arcebispo de Maputo, logo quando eu cheguei. Falei, olha, enculturação e adaptação. Você tem 1 ano só para escutar e olhar. Trabalhe muito, mas olhe e escute. Então, o desafio da enculturação é algo bem lento, com muito respeito e, principalmente, aí não tem falha, com muito amor. Quando você ama, você respeita a diferença e você percebe que você é o diferente no local. Ali o povo já está ali, é o lugar deles. Então, nós vamos nos inserir. Nós é que temos que entrar devagarinho, Sim, né? devagarinho. E é como diz aqui, uma frase muito bonita, é preciso entender a cultura para evangelizar
sem ferir as raízes do povo. Né? Exato. Vemos isso como? Nas Santas Missas. Por quê? Percebemos que a missa deles são muito alegres. Eles cantam, eles dançam. As missas são, assim, 2, 3 horas. Ou cheguei a celebrar 7 horas de missa. Por quê? A missa festiva. E não fere em nada aquilo que é o missal romano. É do sinal da cruz até a bênção final. Mas dentro daquilo que é a cultura ali daquele povo. E é tudo muito bonito, muito bem celebrado, muito bem vivido e vivenciado com muita piedade. É uma riqueza. E também nós estamos acompanhando algumas fotografias, né, padre, muito bonitas até, do trabalho. E eu fico assim, olhando, vendo, né, cada pessoa, né, o carinho, né, dessa senhora que pega nas suas mãos, não Sim. é? É uma alegria isso daí, para um Sim. povo chegar e poder tocar até nas mãos de um sacerdote, Com né? certeza. E eles têm um respeito muito grande pelo sagrado. Então, o padre lá é chamado de Ansembe, na língua chewa. E o Ansembe significa aquele que oferece o sacrifício. Ou, se não, chamado de Bambo Ufumo, quer dizer um pai-rei. Para esse povo nosso cristão, eu fazia esse papel de um pai para eles. E quando o padre ia até as casas deles, era uma alegria muito grande para o povo. Como nós estamos vendo agora, né? É verdade. São missões que nós fazíamos geralmente durante a semana e também fim de semana, porque, como eu disse, era 100 quilômetros que tínhamos de distância e nós estávamos com 50 comunidades na época. Hoje deve ter crescido, para tentar atingir essas aldeias, muitas delas da qual que não recebeu ainda nenhum primeiro anúncio, não sabem quem é Jesus Cristo. Existe isso dentro da nossa paróquia, lá em Lá onde o senhor mesmo tocou nessa realidade, Ok, né, padre? verdade. E olha aí as crianças, não é? Muitas crianças. O Christian, que viveu comigo um tempo lá, muito fecundo, graças a Deus. E os trabalhos são todas as coisas, né, padre? Desde fazer a própria comida, a evangelizar, estar com o povo. Sim, sim, fazer a própria comida, de começo lavar a roupa à mão, não tínhamos carro, passamos 2 anos sem carro, circulávamos com transporte público, né? Pegava motos emprestadas para ir fazer missão, tínhamos que fazer tudo, né? Mas Deus supre tudo, a providência nunca nos abandona. Quando nós não temos nada, aí nós damos valor para aquilo que, né? E a temos. alimentação, padre, como é que era? Olha, a alimentação para eles básica, como eu disse, é a chima, né? Com algum carril, com alguma coisa ali que eles colocam junto. Mas para nós era uma alimentação básica, porque nós íamos até o supermercado para termos uma dieta, nós precisávamos, porque o biotipo deles era mais forte que o nosso. Então nós tínhamos que estar com a imunidade sempre forte. Para eles pegar malária faz parte do cotidiano. Para nós era muito sofrimento. Eu não peguei malária, mas eu socorri o Christian, que pegou 7 vezes malária. 7 vezes? 7 vezes. E 3 vezes, teve uma vez que eu dei unção dos enfermos, que eu pensei que ele ia partir. Porque a malária para nós que chegamos lá é muito forte. Então a alimentação tinha que ser uma alimentação muito forte. Nós tínhamos então um cardápio para comermos, e era o normal que se come aqui, né? Mas no Ocidente. Nós tínhamos carne de porco, carne de bode, peixe, ovo, né? Arroz, feijão. A região de Zobo se produz muito feijão. Então, a nossa região que estávamos lá tinha até bastante comida, graças a Deus. E nós podemos dizer, né, a graça, né, que é esse momento, não é, da sua vida, não Sim. é? É uma graça, né, padre? Sim. Para mim foi um marco, porque era começo de ministério. Posso dizer que eu fui aprender a ser padre na África. Eu fui pároco com 2 anos na África, num lugar onde estavam ali, como eu disse, 40 anos sem padres residentes naquela paróquia. Então, para mim, foi um grande aprendizado, né? Mas de se abandonar nas mãos de Deus. Como eu disse, quem que nos capacita é o Senhor. Se nós temos a disposição, Deus nos capacita. Foi desafiador, mas valeu muito a pena. Fui muito feliz.
E hoje, Padre, o senhor olhando, né, vendo toda essa realidade, não é, que hoje nós vamos acompanhando, não é, e o senhor poder dizer, né, eu estive ali, eu fiz parte desse momento, desse início de missão, não é? E isso tudo nós podemos dizer assim, como a graça de Deus atua, né? Verdade. E vendo assim esse povo que vai se abrindo também para acolher a palavra de Deus, não é? Sim. E não tem tantos recursos, né, Padre, até mesmo para realizar a própria missão, né? Sim, sim. É o básico. Aprendemos a viver com o básico. Nunca nos falta nada. Falar que eu passei fome na África? Não. Falar que me faltou cuidados médicos na África? Não me faltou. Porque Deus cuida de nós quando nós nos expomos para a missão. Claro que é uma realidade de pobreza mesmo, né? Como eu falava, nós víamos uma casa jesuíta, mas quando nós chegamos parecia um casarão mal assombrado. Porque estava abandonado, tanto tempo sem pessoas morar, mas a nossa casa era a melhor da vila de Zoboy. Então nós tínhamos do melhor, né? Tínhamos do melhor. Então Deus cuidava de nós. Nunca nos sentimos abandonados. Nos faz dar valor para aquilo que nós temos. Quando nós estamos no meio da pobreza, daqueles que não têm nada e que são felizes, eu falei, poxa, não é o ter, é o ser. Eles são felizes e não têm. Eu tenho e por vezes me sinto triste. Isso me fazia refletir. Eu como padre que não tinha quase nada. Então, eu levava até alguns amigos brasileiros que moravam em Tete, para eles subirem para fazer experiência. Eles voltavam chorando. Falando, eu tenho tudo, eles não têm nada e são felizes. Eu tenho tudo e não sou feliz. O que acontece? Falei, é o ser, não é o ter. E eu aprendi muito com eles. E nós estamos, assim, acompanhando, né, um pouquinho daquilo que é a história, não é, do senhor que esteve lá em Moçambique durante quanto tempo, Padre? Foram 4 temporadas. Eu não completei 4 anos porque eu peguei Covid no ano 2021 e tive que voltar às pressas para o Brasil, porque a situação da saúde pública é precária. Apesar que nós pagávamos um médico particular, mas não se tinha mais recurso. Na verdade, ninguém sabia como tratar essa doença. Então, fiquei lá durante 3 anos e meio, de 2018 até 2021. Junto com o nosso povo moçambicano. E nós podemos, assim, até acompanhar um pouquinho, né? Ver que o nosso querido Padre Wagner, não é? Esteve lá presente. Esteve lá. O Padre Wagner esteve conosco em 2019, na minha posse como pároco, quando nós assumimos oficialmente a paróquia de Zoboy. Então ele chegou por lá, ficou conosco uma semana. Dom Diamantino Antunes subiu, ficou conosco também. E ali eu levei o Padre Wagner para as aldeias. Ele falou que fez uma das maiores experiências da vida dele lá. Falei, padre, se deixasse eu aqui, eu ficaria feliz, porque aqui eu estou fazendo o papel que o padre tem que fazer na igreja, junto ao povo. Então ele fez uma experiência maravilhosa lá em Moçambique. Hoje o nosso presidente, na época ele era o vice-presidente. Era vice-presidente. Padre Wagner Ferreira, esteve conosco. Também a nossa querida Luzia. Foi. Não é? Também já passou por lá. É verdade. O Eto. Sim. Nosso povo, pouco a pouco, está indo conhecer e tocar na realidade de missão nossa lá. Graças a Deus. A Luzia teve este ano, né, lá em Moçambique, foi junto com o Gilberto, da Obra de Maria, e ali ela teve essa oportunidade de tocar nessa realidade que nós vemos, né, nos vídeos tão lindo, que é tocar na realidade daquele povo, né. Então, é maravilhoso. É uma experiência que era necessário, não é preciso ir morar, mas se todos pudessem fazer uma experiência de passar uma semana, já muda a nossa concepção de mundo, de vida, de valorizar e viver bem a vida que nós temos e que Deus nos dá. E a alegria, né, Padre? Que não é, como o senhor está partilhando conosco, sobre toda a precariedade de todas as coisas, mas não é isso que torna uma pessoa triste, Verdade, não é? sim. O senhor falando, fica muito forte em mim a alegria do povo, né? No meio de todas as dificuldades, no meio de tudo, mas conserva essa alegria, né? Sim. É algo deles, né? A alegria é algo que transborda do coração deles. O cantar, o dançar, estar ali brincando, a brincar conosco, com as crianças, transborda alegria e acaba também por nos encher de alegria, porque nos contagia também.
Então a alegria é algo muito vivo que eles transbordam, diz deste povo, né? E tão bonito, né? Poder também acompanhar e ver Dom Diamantino junto, né? É um pai, né? Dom é um Diamantino pai. foi um pai. E Dom Diamantino, nós assim, às vezes quando os padres vão para a diocese, eu vou conversar com ele, vai levar problema. Nós não levávamos problema para ele, sempre solução. Então ele subia para Zobo para descansar, que é um lugar fresco, saía de Tete, que é um lugar que faz 55 graus, dependendo da época do ano, e para Zobo, que está a 1000 metros de altitude, fresco. Aí ele ficava conosco fim de semana, só que ele não ia para descansar. Dom Diamantino ia lá para trabalhar. Falou, olha, padre, arranje as missões mais difíceis e mais longe nós podemos ir. Mas Dom Diamantino só chega de moto. Aí ele falou assim, eu fiz a vida toda isso aqui em Moçambique, então nós vamos lá. Então arranjavam as motos e nós saímos para fazer missão nos lugares mais distantes. Atravessava rios com crocodilos, com hipopótamos que estavam ali à espreita em algum lugar, e o senhor bispo ia junto conosco. Um homem missionário, um homem trabalhador, que dava exemplo para nós. E em cima da motinha ali, seguimos para as aldeias. Ele subia para Zobe para fazer missão conosco. E abriu as portas para várias novas comunidades. Fomos as primeiras a chegar. Sim. Já está lá agora a Fazenda da Esperança, a Obra de Maria, a Semente do Verbo, a Fraternidade do Caminho e outras congregações e comunidades que estão chegando através dessa semente que foi lançada, né, pela Canção Nova, pelo Padre Jonas, que me enviou, eu e o Lucas, e essa árvore começa a se expandir, mas graças ao nosso bispo, que é muito aberto e muito acolhedor, um pai que cuida de nós lá. E o que é realmente, né? Quanto mais se abre, não é a evangelização, vai chegando a tantas pessoas que precisam, né, Com padre? certeza, é verdade. E vamos dizer assim, se fica fechado, não sai daquele lugar, acaba não crescendo, não é? Então, essa acolhida e essa abertura é muito importante, não é? É aquilo que o Papa Francisco nos ensina, é a igreja em saída. A igreja em saída, Lá exatamente. não tem como, você tem que ser igreja em saída, porque é a realidade da missão. Nós que deixamos tudo para ser missionários, ali nós nos encontramos com a nossa essência. Então, como eu falo, eu me sinto uma formiguinha, mas me sinto com o desejo de sair, de evangelizar, de fundar novas comunidades, de chegar àquele povo, aquelas aldeias que nunca escutaram falar que Jesus Cristo é o Senhor, de tocar em realidades do povo, estando em saída de pessoas que andavam 3 a 4 horas para ir numa celebração da palavra. Celebração da palavra. Eles todos os domingos caminhavam isso para Quantas horas, padre? 3 a 4 horas. Meu Deus. Aí quando chegavam lá, eles falavam também, padre, não vai ser celebração só de 1 hora, não. Se eu caminhei 3 horas, tem que ser pelo menos 3 horas de missa. E eu fazia, porque eles faziam uma grande festa. Também nós tentávamos ver, essas pessoas caminharam esse tanto, nós íamos até a comunidade delas, a aldeia delas, para ver a possibilidade de fundar uma comunidade ali. E foi assim que nós começamos a fundar algumas comunidades dentro da nossa área paroquial, para diminuir esses espaços, né, que era a distância de uma comunidade para outra. Mas o povo fiel, eles iam para a celebração da palavra porque tinha comunidades que eu ia uma vez por ano, por questão da logística, da distância, dependendo da época do ano, os rios sobem muitos. E aí, como é que faz, padre? Aí nós vamos só na outra temporada, porque os rios têm que baixar. Que dependendo da época do ano, por mais que tenha animais, crocodilos, hipopótamos nos rios, se o rio está baixo, eles não vão te atacar. Agora, se o rio está alto, eles estão caudalosos, além de poder nos causar acidente, os animais estão ali mais às espreitas. E nós não conseguimos chegar nessas comunidades mais longínquas. Então, elas vão ter missa 1 ou 2 vezes por ano, na época de seca, mas depois eles rezam por si. Então, é por isso que é importante ter essas pequenas comunidades para também Sim, continuarem, né? continuarem a rezar. Mas eles rezam, com padre ou sem padre, eles têm os missais que nós damos para eles, formamos ali os coordenadores de comunidade, catequista, e eles, por si, todos os domingos, reúnem o povo para rezar a celebração da palavra, e quando o padre consegue, chega nessas aldeias mais distantes, né? E hoje o senhor olhando a sua missão cá e olhando todo esse trabalho que foi feito, o que mais o senhor tem de saudade dessa missão? Sim, fica a saudade de tocar nessa essência, né? Essa essência do povo de Deus, nessa alegria que transborda as crianças.
Nossa, as crianças são... ela fala assim, né? Nós recebíamos muito mais do que nós dávamos para eles. Porque você recebe muito amor. Então, o pouco que nós dávamos para eles no oratório ou no dia a dia era nada, porque o amor que as crianças e o povo dava para nós nos traz muita saudade, né? E tocar na essência evangelizadora da missão. Claro que podemos fazer isso onde nós estamos, nós trazemos de uma maneira para outra isso para a missão de hoje, mas dá essas saudades, né? Daquilo que foi vivido, foi vivenciado por um tempo, e depois o Espírito nos envia para onde Ele quer. É isso mesmo, né, padre? Vai deixando, né? Tenho certeza também que lá deve ter ficado nos corações, não é? Sim. O carinho também pela sua vida, pela dedicação, não é? Porque o senhor deu, posso até dizer assim, muito, né? Mesmo o senhor falar, não, eu dei um pouco, mas eu podia ter dado até mais, Sim. não é? Mas eu acredito que foi dado, foi uma doação com amor, né? Sim. E o amor permanece, né? E o bonito, Fatinha, de ver, por isso que a Canção Nova é a companhia de pesca. Eu fiz a minha parte, mas os irmãos que estão lá e que estão a chegar estão fazendo melhor a missão do que talvez eu estaria a fazer, porque eles são mais específicos em cuidar dos jovens, por exemplo, como Pedro, como o padre Cleiton, como o padre Marco, que ficou como pároco no meu lugar, o padre Gilmar. Então, né, Deus envia pessoas para continuar a missão, né? Nós não somos insubstituíveis. É verdade. Mas, e também foi o tempo que Deus quis que eu estivesse lá. Fica as saudades, né, as recordações. Um dia voltarei lá para visitá-los, mas saber que Deus hoje me coloca em outra África, em outra missão no meu coração, que é estar aqui em Portugal, né, ali na região do Alentejo, vivendo missão aqui, graças a Deus. Olha, mas é uma grande alegria mesmo, né? Poder acompanhar toda essa história. Eu sei que temos muitas histórias ainda para contar, né, Muitas. Padre? Porque o programa é tão pequenininho, né? Verdade. Diante de uma história de quantos anos? Foram 3 anos e meio. 3 anos e 4 meio. temporadas. Aqui nós poderíamos falar dos momentos de festa, os momentos, não é? Que deve ter sido maravilhosos, né? Sim, sim. Foi uma missão muito extensa. Eu tento digitar um pouquinho, quem sabe um dia isso possa virar um livro, quem livro, sabe. exatamente. Mas eu fazia o meu diário de bordo nas minhas missões, então eu estou recolhendo tudo, porque são muitos fatos que eu vou recordando e vou lembrando. Eu falei, olha... Algumas coisas até acompanhei, porque o senhor ia colocando, né? Verdade. A gente Sim. vai vivendo um pouquinho e como que isso é importante, porque nós que estamos do lado de cá, nós não conhecemos, Sim. não é? E como é importante se conhecer, né? E ainda mais uma missão que faz parte da nossa vida, da nossa história, não é? E como o senhor disse, né? Que o senhor ainda teve a graça de ter sido enviada pelo Monsenhor. Foi. Não é? Então, isso daí tem que ser a primeira coisa, Com certeza. constar, porque é uma graça, não é? Com certeza. Que o Senhor concedeu para que o Senhor pudesse viver essa linda experiência, né? Foi tudo muito bom. E, assim, realmente, ser enviado pelo Monsenhor, e ele sempre me falava, você está cumprindo um sonho, uma realização que eu não vou conseguir cumprir, que é de viver missão na África. Então, fala, Monsenhor, eu estou vivendo essa missão então por ti. Então, eu mandava fotos, quando eu estava lá nas aldeias mais distantes, eu mandava. Ele me ligava, incentivava, vai à frente, isso mesmo, meu filho, não se canse, como ele falava. E foi uma graça ter vivido tudo isso. Com certeza, foi um ponto marcante da minha vida que eu vou levar, né, para o resto da minha vida, para o meu ministério. Foi um tempo forte que eu vivi, né, de missão, de evangelização, no Carisma Canção Nova, como igreja. Foi um tempo maravilhoso. Padre, gostaríamos de ficar aqui partilhando muito mais, não é? Mas agradeço muito o seu momento aqui junto com cada um de nós, essa partilha rica, não é? Maravilhosa. Então, agradeço muito. Eu que agradeço vocês. Quem sabe uma próxima oportunidade, né, eu possa vir trazer mais alguns casos vividos lá. Exatamente, porque a história continua, né? Continua, Graças a com Deus. certeza, não é verdade. E nós estamos já encerrando esse momento de partilha, esse momento de história maravilhosa, não é verdade? Você mesmo que está aí do outro lado também
pôde acompanhar e vivendo, né? Enquanto o padre ia falando, eu também ia vivendo. Parece que a gente vai entrando dentro da história, dentro do lugar. Então, agradeço muito a sua acolhida e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.